2 Reis, capítulo 6, versículo de número 1. Os que encontraram, digam amém. E disseram-lhe os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos de lá, cada um de nós, com uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos. E disse: eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira, e sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou uma viga e o lançou ali, e fez nadar o ferro, e disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Amém? Senhor Deus, te louvamos, te glorificamos, te engrandecemos. Fala conosco neste momento por intermédio da tua palavra, conforme tu queres, porque nós sabemos que o Senhor, por intermédio da tua palavra, tem para nós a maior profecia de Deus para o homem, que é a tua poderosa palavra, e te louvaremos e te glorificaremos. Amém. Podeis assentar? O tema da mensagem desta noite é: seja liderado para liderar. Eu vou repetir. O tema da mensagem desta noite é: seja liderado para liderar. Todos nós, no mundo espiritual, ou no mundo financeiro, no mundo secular, no mundo material, todos nós somos liderança em alguma área da nossa vida. Nós somos líderes dentro da nossa casa. Nós somos liderança na rua aonde a gente mora, ou seja, a rua da quadra onde a gente residimos. Podemos colocar em ação a liderança aonde trabalhamos, aonde estudamos, aonde estamos. Nós somos liderança. Mas existe algo que nós precisamos entender, é que para alguém liderar, primeiro precisa ser liderado, ter um líder superior a ele. Isso para nós sabermos como lidar com as situações adversas que vêm sobre a nossa vida. Ninguém é autossuficiente demais para dizer que não precisa de ter uma liderança sobre ele, seja no mundo natural ou seja no mundo espiritual. Nós temos que ter uma liderança acima de nós. Não estamos falando somente a respeito de Deus como líder supremo, como líder central de todos aqueles que estão abaixo de seu poder e de sua grandeza. Então nós vamos compreender nessa noite o que é ser liderado para liderar. E nós vamos ver atitudes de alguém, de algumas pessoas que foram lideradas,
e estavam agora demonstrando quem é liderado e também está apto para liderar. O texto que nós acabamos de destacar, ele vai nos trazer o primeiro aspecto de quem precisa ser liderado para liderar. Primeiro lugar, ser liderado é reconhecer que tem coisas que precisam ser mudadas. Esse campo de ótica, esse campo de visão, de compreender, de analisar, de identificar, quando alguma coisa tem que ser mudada, modificada, acrescentada, expandida, só tem esse tipo de visão quem está debaixo de uma liderança, diante de uma autoridade, ou quem está sendo liderado. Os irmãos observam que no versículo de número 1, os filhos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante de tua face nos é estreito. Nós estamos falando a respeito dos filhos de profeta, alunos da escola de profetas, na qual estava sobre a gestão, sobre a administração, sobre a liderança maior, sobre a responsabilidade do profeta Eliseu. Eliseu era o líder dos demais. Estamos falando de jovens, ainda com suas experiências iniciais, mas que nos comprovam um caráter e uma postura de quem realmente sabe o que é ser liderado para liderar. Estando eles na escola de profetas, eles começam a perceber que eles estavam vivenciando um crescimento extraordinário. Um crescimento estava acontecendo no meio deles. É isso que a palavra de Deus nos ensina, que nós devemos crescer, frutificar e multiplicar. Nós temos que ter o desenvolvimento, seja espiritual ou seja na questão humana. Precisamos crescer, desenvolver, cada vez aprender mais e colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Então agora entre eles analisam a situação e concluem que ali não tinha lugar mais para todos. Eles já estavam identificando que o lugar era estreito. Em outras palavras, o lugar estava apertado demais. Então era necessário alargar as tendas, expandir. Eles estavam em fase de crescimento, ou em estado de crescimento. Então eles reconhecem que tinham algumas coisas que precisavam ser mudadas. Ao identificar, eles vão até quem? Eles vão até o seu líder superior, seu líder maior. Eles vão até Eliseu e diz a ele: eis que o lugar em que habitamos diante de tua face, diante de tua gestão, diante de tua responsabilidade, nos é estreito. Então a primeira coisa de quem é liderado para liderar é perceber, é identificar o que precisa ser mudado. Se eu tenho um comportamento na minha vida em que eu entendo, eu compreendo de que ele deve ser mudado, primeiramente quem deve identificá-lo sou eu mesmo. Se isso acontece na sua vida, é você que tem que identificar aonde você precisa mudar, melhorar. Identificou, coloque em prática, faça o que deve ser feito. Quando nós não conseguimos identificar, por nós mesmos entra a ação da liderança que está posta sobre a nossa vida. No caso, o pastor, a liderança, aquele que está sobre a responsabilidade de cada um de vós. Então ele vai até você e vai dizer: você precisa melhorar nesta área,
você precisa mudar nesta outra área e aperfeiçoar nesta outra área. Assim acontece. E quem é liderado para liderar, compreende e aceita as orientações que vêm sendo passadas a si. Então, primeiro, reconhecer que tem coisas que precisam ser mudadas. Porque nem sempre todos vão reconhecer. Eles poderiam, missionária Terezinha, simplesmente se conformar em ficar ali, mesmo apertados, mesmo sem espaço para todos. Eles poderiam simplesmente pensar assim: estamos crescendo em conhecimento, não precisamos multiplicar mais, porque o espaço já não mais comporta, não cabe mais a quantidade de pessoas. Eles poderiam limitar, dizer: as inscrições foram limitadas, não tem como ninguém mais participar da escola de profetas. Mas não, identificou a situação e eles concluíram que o lugar era pequeno, era estreito e de que eles precisavam alargar as tendas. Segundo, ser liderado é tomar atitudes com a bênção de seu líder maior. Então, ao identificar o que deveria ser modificado, eles tomam uma atitude, uma decisão. Versículo 2: vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar. E disse ele: ide. Observe a escrita do versículo de número 2. Os liderados se apresentam para o seu líder maior, Eliseu, e olha o argumento de suas palavras, a forma de falar: vamos. Eles não começam dizendo eu vou, eles dizem vamos. Porque quem tem a visão da liderança, sabe o que é ser liderado para liderar, ele tem que entender que ele não consegue fazer nada sozinho. Não pode haver a consciência egoísta de dizer eu posso fazer tudo sozinho, eu não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente para fazer sem precisar de uma mão estendida para mim. Quem tem no seu entendimento o reconhecimento de que precisa mudar muitas coisas e que sabe o que é ser liderado para liderar, ele reconhece que a unidade tem que estar presentes. Comunhão, partir do pão, unidade, companheirismo, submissão, sujeitai-vos a vossos pastores, obedecei a eles ou sobre a sua liderança. Então eles começam dizendo: vamos, pois, até o Jordão, e tomemos, ele está dizendo, e eu vou tomar de lá uma viga, não, e tomemos de lá cada um de nós. Olha as palavras, já estão espalhando as responsabilidades. Nós não queremos crescer? Sim. Não queremos multiplicar? Sim. Não queremos alargar as tendas? Sim. Não queremos ver o crescimento da obra de Deus? Sim. Então, vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga. Ou seja, não iria acontecer de forma alguma a questão. Vou citar um exemplo: se fosse 10, 8 voltasse cada um com uma viga nas costas e 2 não ia existir isso. Eles deixou bem claro: cada um de nós. Ou seja, cada um tem que fazer a sua parte, cada um tem que trazer a sua contribuição, cada um tem que oferecer o seu melhor, cada um tem que prestar o seu trabalho, o seu serviço em prol da obra de Deus. Por que é que muita gente não consegue compreender isso? E acaba ficando pesado para uns e acaba ficando leve para outros. Porque um está carregando as vigas que eles tiveram que cortar
para largar as tendas. E além de carregar as vigas que eles tiveram que cortar para largar as tendas, eles tiveram que cortar as vigas daqueles que não foram com eles, daqueles que não se apresentam para o ID de Cristo, daqueles que não se dispõem para fazer a obra de Deus, daqueles que para sempre ou sempre têm um argumento, uma desculpa: eu não posso, eu não tenho tempo, não tem como, talvez, será. Então aqui a questão era repartir a responsabilidade sobre eles. É que nem lavar uma igreja: um está com a mangueira, o outro está com a vassoura, o outro está com o rodo, o outro joga o sabão, o outro rapa, o outro enxuga, o outro organiza as cadeiras, o outro organiza o som. É um trabalho de unidade, de companheirismo. É que nem na obra de Deus, o pastor prega a palavra, a igreja recebe a palavra, a igreja evangeliza, você convida o seu colega, convida o seu amigo, você fala bem da igreja, fala bem da obra do Senhor, desperta no seu amigo: eu quero conhecer essa igreja, eu quero conhecer esse pastor, eu quero conhecer esse ministério. Aí Deus começa a trabalhar em unidade, em companheirismo, é no partir do pão, é na comunhão, de forma geral. Aí a obra cresce, aí a multiplicação, aí as tendas são alargadas e o nome de Jesus é glorificado. A Bíblia diz que nós trabalhamos, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Em Provérbios, o Salomão diz que o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Então, quando nós, cada um de nós, entendemos a importância de sermos liderados para liderar, aí a obra de Deus cresce, nós somos abençoados e o nome de Jesus é glorificado. Então foram distribuídas entre eles, cada um de nós, uma viga, e façamos, olha só o linguajar da expressão da palavra: façamos, e façamos nós ali. Preste atenção: vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos. Ou seja, além das vigas, quando forem retornadas para o trabalho, para serem colocadas em ação, para expandir ao lugar em que eles estavam, ele usa a palavra dizer: façamos-nos ali. Não tem negócio de que eu vou fazer e você vai ficar olhando eu fazer. Não, eu vou fazer e você não faz, deixa que eu faço. Não, eu vou fazer, mas ele e você não faz nada, só olha. Não, façamos, todos nós vamos fazer alguma coisa. É o que a Bíblia fala, que toda árvore que não dá fruto, corta. A Bíblia diz que nós precisamos produzir frutos, e além de produzir frutos, temos que produzir frutos bons, dignos, frutos bons, que produzam bons resultados. Então, ser liderado é tomar atitudes com a bênção de seu líder maior. Quando eles se apresentam: vamos até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos. Eles estão apresentando o projeto ao seu líder maior, é um lugar para habitar. Eles estão falando: olha, meu líder, está crescendo, mas está apertado, está pequeno, precisamos expandir. E cada um de nós está disponível, à disposição de fazer acontecer. Aí o que o líder responde para eles? O que o líder responde para eles? Ide. Olha a resposta do líder, em outras palavras: então vai. Vocês apresentaram o projeto? Então eu estou autorizando vocês. Eu estou abençoando, dando a bênção a vocês, de que vocês podem ir com a minha bênção, com a minha graça e com a minha permissão, com a minha autorização. Porque quem é liderado para liderar, não sai sem a bênção do seu líder, não sai sem a orientação da sua liderança. Ele antes pede a orientação. O senhor acha que vai dar certo? Eu devo ir? Vai ser bom para mim? O líder autorizou dizendo: ide.
Ou seja, vocês podem ir. Agora entra o terceiro aspecto. E qual é, bispo? Ser liderado é valorizar a importância de estar perto ou de ter por perto o seu líder maior. Eles poderiam ter ido sozinhos, sim ou não? Sim. Mas eles não se conformaram com isso, porque eles sabiam a importância de ter o seu líder sempre por perto. Ou em outras palavras, de sempre estar perto do seu líder. Aí no versículo 3, no versículo 4, ele disse assim: e disse um servo, ou seja, um já toma a frente, responsabilidade, a chamada de liderança nas veias. Ele disse, e disse um servo: serve-te de ires com teus servos. Irmãos, olha a palavra. Ele poderia simplesmente dizer assim: o Senhor não pode ir com a gente. Em outras palavras, nós queremos que o Senhor venha conosco. Mas não, ele disse ainda assim: e disse um servo: de ires com os teus servos. Ou seja, o Senhor pode ir com os teus servos. Eles estão transmitindo palavras de quem é liderado e conhece o valor da liderança. Ou seja, o Senhor pode ir com os teus servos. E disse ele: eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. Uma das coisas que tem se infiltrado no meio da humanidade nos dias de hoje é o fator chamado depressão. Se tem uma coisa que a depressão se alimenta, é quando a pessoa começa a se isolar, se distanciar, se esconder, querer se reservar somente para si. É quando a pessoa começa a se afastar do rebanho, se afastar da família, se afastar dos amigos, se afastar de quem quer sempre ver o seu melhor. Isso faz com que a pessoa se torne presa fácil para o inimigo, que quer oprimir de todas as formas a nossa mentalidade. E quando ele percebe que a pessoa está se isolando, o inimigo aproveita a oportunidade para trazer pensamentos negativos, pensamentos de incapacidade, pensamentos de derrota, pensamentos até mesmo de suicídio. E essas pessoas começam a ser oprimidas e vão se aprofundando, e entram em depressão profunda, a ponto de não quererem conversar com alguém, ver alguém, e se isolam por completo. E o inimigo espera o momento certo para ceifar. Lembra quando Davi disse que uma de suas ovelhas, do rebanho a qual ele estava tomando conta, as ovelhas de seu pai, se afastou do rebanho? O leão veio e arrebatou a ovelha. O urso veio e arrebatou a ovelha. Se aquela ovelha tivesse próximo, perto do seu pastor, o leão e o urso não teria catado aquela ovelha. Ele esperou o momento em que ela ficasse distraída, afastada do rebanho, para que ele pudesse ceifar a sua vida. Mas Davi foi atrás e não se conformou. Matou o urso e trouxe a ovelha de volta. Matou o leão e trouxe a ovelha de volta. Nós precisamos entender que é preciso estarmos perto, próximo, sempre do nosso líder maior, superior, da nossa liderança, que foi constituída por Deus. Então eles começam a cortar a madeira. E aqui entra o quarto aspecto. Ser liderado é obedecer a voz, a orientação,
o conselho do seu líder maior, que tem experiências vividas. Porque tem gente que não gosta de escutar o que, bispo? A voz do seu líder. Tem pessoas que não suportam escutar o conselho do seu líder maior. Tem pessoas que não suportam ouvir as experiências vividas de sua autoridade espiritual que está sobre ele. Acha, não, eu tenho que fazer conforme eu quero, conforme eu penso. Eu acho que é assim e é assim que eu vou fazer. É dessa forma e é dessa forma que eu vou fazer. E acabam pegando caminhos de sofrimento. Acabam trilhando caminhos de fracasso. Acabam percorrendo caminhos que conduzem à morte. Aqui está um grande exemplo. Que exemplo, bispo? No versículo de número 5 ao versículo 7, a Bíblia diz que enquanto eles estavam derrubando, cortando ali as madeiras, as vigas, e sucedeu que derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou, e disse: ai, meu Senhor! Ele era emprestado. Quando ele brada dizendo: ai! Ele diz a respeito de quem agora? Ele se volta para quem? Meu Senhor. A palavra configurada meu Senhor, ditado, expressado nesse contexto, não está se referindo a Deus, mas está se referindo à sua liderança, constituída por Deus. Ele se volta para o profeta, ou seja, cortando a viga, o cabo fica na sua mão, mas o ferro cai na água. Aí ele grita: ai! E ele olha para quem? Para o seu líder: meu Senhor! Porque o ferro é emprestado. Agora imagina comigo, se o líder não estivesse ali, se o líder não tivesse ido com eles, se eles não entendessem a importância de ter o seu líder sempre por perto, se eles não compreendessem a importância de estar sempre perto de seu líder. Porque olhe para cá, irmãos, nós estamos falando a respeito de pessoas que eram alunos da escola dos profetas. Estamos falando a respeito de jovens que estavam iniciando as suas experiências, as suas aprendizagens. E nós vivenciamos em uma época em que muitos ainda nem aprenderam e querem ensinar. E o pior disso tudo é que não querem nem ensinar os liderados, querem ensinar a liderança. Não é desse jeito. Ah, dessa forma. Ah, meu líder está errado. Ah, meu líder não poderia ter feito desse jeito. Ah, meu líder deveria fazer de outra forma, querido. Toda liderança constituída por Deus, ela é dirigida, conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Antes de um líder tomar uma decisão, ele antes vai consultar ao exemplo. Eu consulto ao meu líder e o meu líder consulta ao Senhor. Antes de tudo, não se pode tomar decisão precipitada. Imagina que quem está dirigindo um ônibus, antes dele entrar em um cruzamento, antes dele parar, antes dele acelerar, ele tem que analisar a situação, se vai dar certo, se ainda tem um passageiro que está descendo antes dele arrancar com o veículo, se tem um passageiro na parada dando com a mão para ele parar, se o sinal ficou vermelho e ele tem que parar, ele analisa toda a situação, porque se ele errar, todos que estão no ônibus podem pagar o preço juntamente com ele. Aquele que está na responsabilidade de uma embarcação, a mesma coisa. Ele tem que verificar a previsão do tempo, conforme os ventos, conforme a maré, a profundidade da onde ele está,
porque se ele tomar uma atitude errada, uma decisão errada, todos que estão na embarcação podem pagar o preço juntamente com ele. Então, eu costumo destacar que tomar decisões é fácil, mas estamos se referindo a decisões precipitadas. Tomar decisões precipitadas é fácil, é na hora, é no mesmo instante, é sem analisar. Quantas vezes alguém já chegou para mim e me fez uma pergunta e eu disse assim: eu não vou lhe responder agora, mas eu vou estudar a respeito disso, vou ter o conhecimento mais profundo e depois eu lhe respondo. Porque as pessoas pensam que para ser um sábio, para ser ter um conhecimento profundo, para ser alguém que tem uma autoridade de liderança grande, maior, tem que responder tudo na hora, fazer tudo na hora, sem pensar, sem analisar, sem ter a direção de Deus, e acabam, na maioria das vezes, tendo prejuízos, às vezes irreparáveis. Aí depois que eu faço a reflexão, que eu me aprofundo, que eu tenho entendimento, que eu tenho conhecimento, que eu estou realmente entendido do que eu vou falar, eu procuro às vezes um dia depois, 2 dias depois, uma semana depois, um mês depois, eu respondo. Isto é ter humildade e entendimento de quem tem uma responsabilidade que foi colocada sobre ele e não pode ser distribuída de qualquer forma, de qualquer maneira. A gente temos que analisar. Nosso co-pastor Ferdinand é mecânico na área de injeção, não é isso? De central de injeção. Não tem como o camarada chegar lá e falar assim: meu carro está com problema, qual é o defeito do carro? Eu preciso saber agora, tem como? O que você vai dizer? Deixa o veículo, vamos analisar, vamos passar o aparelho, identificar onde está o problema. É desse jeito que acontece. A nossa vida espiritual não é instantânea, não é como o miojo que a gente coloca ali 3 minutinhos, já está pronto. Tem que ter paciência para entender, para compreender o que Deus quer da nossa vida, o que Deus projetou para nós, quais são os seus planos, quais são os seus projetos, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável, mas pelo fato de ser boa, perfeita e agradável, não é como nós queremos, na hora que queremos, no momento que queremos, é tudo no tempo de Deus. Eclesiastes 3 diz: há tempo para todo propósito debaixo dos céus, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, tempo de sorrir, tem tempo para tudo, meu querido. Precisamos entender e compreender e dar ouvidos à voz da experiência. Não tem um ditado popular que diz que panela velha é que faz comida boa? É desse jeito. Mas se for falar isso para a geração da atualidade, olhar e falar: mãe, essa panela não presta mais não, mãe, joga essa panela fora, olha o jeito dessa panela. Minha filha, mas tu não sabe, mãe, não presta mais não, isso é mais velho do que eu. Pois é, minha filha, desde quando tu era pequeno, mamãe já fazia comida nela e até hoje não perdeu o gosto. A melhor comida é nessa panela velha. É a voz da experiência, a voz da experiência. Tantos conselhos que os nossos pais, que os nossos avós nos dão, e tem pessoas que escutam e fica sorrindo, fica achando que está com brincadeira, mas não pode ser um negócio desse. A voz da experiência vale mais do que isso. Aleluias. Tem caso que a mãe de primeira viagem pega a criança e a criança não para de chorar. Aí a avó vem, pega a criança, só muda a posição, mudou a posição, a criança fica quietinha. Aí ela olha e fala: ué, o que você fez, mãe? Minha filha, experiência. Aleluia. Experiência não se compra, experiência não se financia, experiência não se paga, experiência se vive, e muitas das vezes é em sofrimento, em noites mal dormidas, em noites de aflições, em momentos de angústia, em momentos de tempestades, em momentos de ventania. Nós precisamos entender que quem tem as experiências vividas tem que ser respeitados e ouvidos. Porque o ditado popular diz que se conselho fosse bom não se dava, se comprava, se pagava, mas aqueles que têm experiências vividas e que têm uma vida com Deus sabe aconselhar sempre no momento certo e da forma certa.
Aleluias. Os meus melhores amigos não são adolescentes, não são jovens, sempre são pessoas de mais idade. E eu gosto mais de ouvi-las do que falar, porque você vai pegando as experiências de pessoas que já viveram o que você não viveu nem um terço do que eles já viveram. E isso faz toda uma diferença. Então ele grita: ai meu Senhor, ele era emprestado. Aí, quem chega, quem se apresenta para ele? A voz da experiência, o profeta Eliseu. O camarada está desesperado, e ele chega tranquilo, e diz para ele: onde caiu? Olha a pergunta: onde caiu? Ele tinha, é emprestado. Em outras palavras, Eliseu diria: não importa se foi emprestado, se foi comprado, se foi financiado, se ainda está pagando, eu quero saber aonde caiu. Porque quem tem experiência, ele entra em ação não para criar o problema, mas para resolver o problema. Eles estavam diante de um problema, e eles estavam à procura agora de solução. E quem é liderado e sabe o que é ser liderado para liderar, entende que nós devemos ser solução de problemas e não causadores de problemas. Onde caiu? E mostrou-lhe o lugar. Eu imagino Eliseu olhando para eles e dizendo assim: corta ali para mim um pedaço de madeira, um pedaço de viga. E ele vai lá e corta o pedaço de viga. Aí ele diz: lança ali. Ali aonde? Ali onde caiu o ferro. E quando lança a viga, a Bíblia diz que o machado flutuou. Agora imagina nos dias de hoje. Aonde caiu? Caiu ali, meu Senhor, lá, ó, perto daqueles galhos. E agora? Agora é simples. Corta um pedaço de viga aí para mim. Rapaz, moço, olha a distância lá, tá fundo. Não tem que nem ir mergulhando por debaixo da água e tentar encontrar. Não, rapaz, faça o que eu estou falando. Corta a viga. E agora? Só joga a viga em cima, vai, só joga a viga em cima. Mas meu senhor, joga, rapaz, faça o que eu estou falando. Jogou a viga, o machado sobe. Aí diz: agora puxa com a viga para cá, puxa. Puxou o ferro, agora pega com a sua mão. E ele pega. Agora, por que isso aconteceu? Porque eles entendiam o que era ser liderados para liderar. Eles sabiam que quem estava dando a palavra era o seu líder. O próprio Jesus disse que é melhor obedecer do que sacrificar. A gente pode ser o que for, o tocha que for. A gente pode ter as revelações que for. Mas se a gente não for obediente e submisso, de nada adianta. Sacrifício é bom, mas obedecer é melhor. Tem muitos machados que estão ainda no fundo das águas e não flutuou ainda, porque tem gente que está dizendo: ah, mas eu tenho que fazer desse jeito. Ah, mas eu tenho que ir. Ah, mas eu tenho que participar. Ah, mas eu tenho que estar presente. Enquanto não ouvir o que Deus está falando, o que o líder está falando, o que a liderança está ensinando, o machado vai continuar no fundo das águas. Bênçãos retidas, portas fechadas, milagres que não concretizaram ainda. E Deus marcou essa noite para dizer: é preciso ser liderado para liderar, porque quando entende o que é ser liderado, aí Deus prepara, aí Deus capacita e faz dele e dela um grande líder para fazer a diferença em qualquer lugar. Aleluia! Aleluia!
Imagino ele pegando o ferro do machado na mão e olhando para Eliseu e pensando consigo mesmo: esse é meu líder. Rapaz, imagina um olhando para o outro dizendo: rapaz, você viu aí? Vi. Rapaz, pois agora eu venho para cá sem medo. Mesmo se o machado estiver folgado do cabo, eu venho sem medo. Por quê? Porque eu sei como fazer. Aleluia. Se o machado cair na água de novo, eu corto uma viga, jogo em cima, e eu tenho a minha fé exercitada em Deus, assim como meu líder, para fazer machado flutuar. Tem coisas que tentamos do nosso jeito, da nossa forma, da nossa visão, e não acontece. Mas quando obedecemos o que a palavra nos diz, o que Jesus nos ensina, o que a liderança nos orienta, aí sim as coisas acontecem conforme a vontade e a permissão de Deus. Aí é vitória, aí é bênção, aí a provisão acontece. Pegou o machado? Sim, meu senhor. Agora vamos cada um junta as suas vigas aí e vamos tornar para casa, para colocar em ação o projeto a qual nós estudamos juntos em concordância para fazer acontecer. Nenhum reino dividido subsistirá. Não tem como ter crescimento se houver divisão. Não prospera, não multiplica, não cresce, porque tem gente que é assim, irmão. Ele não está firme. Ele não quer ser aquele tipo de crente que trabalha em unidade. Ou seja, ele não quer multiplicar, ele não quer somar, ele quer diminuir e ele quer dividir. Acaba atrapalhando o crescimento da obra de Deus. Mas nós estamos diante de uma igreja, diante de um povo que compreende, que entende o valor real de uma liderança, de ter um líder maior sobre si, de uma responsabilidade maior sobre si, para orientá-lo, para conduzi-lo no caminho da verdade, no caminho da santidade, no caminho da retidão, no caminho da comunhão, do partir do pão, aonde vai nos conduzir ao caminho de multiplicação, de frutificação. Aí nós vamos alargar as tendas, vai haver crescimento, vai haver milagre, vai haver bonança, vai haver vitórias. Aí no final de tudo, o nome de Jesus será glorificado, em nome de Jesus. Aleluias. Experiências foram vividas, e eles retornaram para a escola de profetas e alargaram as tendas, e houve crescimento, e o nome de Jesus foi glorificado. Entenda, irmão, a importância de sempre ter o seu líder perto de você. Vamos nos colocar de pé. Eu quero finalizar te dizendo: seja liderado para liderar. Porque quando a gente é liderado, irmão, aí para liderar, Deus cuida, Deus conduz em cada detalhe. Porque você vai lembrar dos conselhos, você vai lembrar das orientações, você vai lembrar das experiências vividas e vai colocá-las em prática. Em prática, é desse jeito. Eu aprendi desde criança com meu pai. Meu pai sempre dizia: meu filho, se engasgar, põe a cabeça para cima, levanta os braços para cima. É assim que eu faço. Agora, se a pessoa for ignorante, como é que é, pai? Mão para cima. Não, eu não, tu sabe de nada, pai, eu vou fazer assim. Faça, vai morrer engasgado. É desse jeito. É que nem a criança, o procedimento que ensina, coloca, dá os tapinhas devagarzinho, virar criança, tudo isso é experiência. Aí tem mãe que chacoalha, o menino está engasgado, fica batendo para cima e chora e aperta aqui, balança para lá e corre, não vai resolver. Faça conforme a experiência. Assim é servir a Deus,
Assim é ser ovelha do pasto, do súbito pastor. É nós obedecermos o que a nossa liderança nos orienta, nos conduz. É pela esquerda? Então vamos pela esquerda. É pela direita? Então vamos. Não é por aí? Então não vamos por aí. Tem hora de ir, tem hora de ficar, tem hora de falar, tem hora de se calar. Tudo tem o seu tempo determinado. Curve a sua cabeça. Aonde você estiver, eu quero orar por você. Aleluias. Você que está no templo, você que está em casa, você que está na rua, você que está no trabalho, Deus marcou este dia para falar com você por intermédio desta palavra. Deus quer fazer de você, de nós, lideranças constituídas por Deus. Deus quer fazer de nós líderes, liderança de qualidade, liderança com transparência, com unção de Deus, com a autoridade de Deus, que lidera debaixo da autoridade espiritual e poderosa do Deus da Bíblia. Não é ser um líder comum, mas ser um líder conforme e segundo o coração de Deus. Espírito de Deus, a tua palavra foi ministrada aos corações. Alcança o teu filho, a tua filha nessa noite, está ouvindo esta palavra e foi alcançado por esta mensagem, meu Deus. E tem pessoas que estão, a Deus, sem esperança, sem ânimo, diante das dificuldades, disseram: Deus não me chamou para liderar, eu não tenho um chamado para isso, querido. A maior confirmação na vida de um homem e de uma mulher que ele foi chamado por Deus para ser um líder é quando ele sente vontade de parar, é quando ele sente vontade de desistir, é quando ele diz: eu não aguento mais, eu não suporto mais, isso não é para mim. É aí Deus confirmando o teu chamado, dizendo: Ele te prepara, não é na tua força, Ele te fortalece, não é na tua capacitação, Ele não escolhe ninguém capacitado, mas Ele capacita. Não desista, não recua, não se entrega. Colocou a mão no arado, não olhes para trás, prossegue avante, ergue a cabeça. Deus garante a sua vitória, assim como tem muitos liderados precisando de você. Você é liderança constituída por Deus na sua casa, no seu trabalho, sobre os seus filhos, sobre o seu lar, sobre a sua família. Você precisa prosseguir em direção ao propósito que Deus designou sobre a sua vida e obter a vitória em nome do Senhor Jesus. Guarde esta palavra no teu coração e, uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus. Você pode dizer amém?